Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Javoc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho. Você sabe que todos os dias nós temos estudo novo, porque o Senhor é fiel. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe os nossos vídeos. É importante você entender que Jesus, ele nunca ensinou de uma maneira só. Ao contrário, ele sempre teve métodos diferentes de ensinar. Um desses métodos são parábolas, que nós vamos ver logo após a vinheta. Parábola é uma comparação ou uma analogia que nos transmite uma verdade, uma mensagem indireta, mas muito profunda e muito verdadeira. O nosso tema de hoje, vamos ver? Orando como publicano ou como fariseu? Nosso texto base está em Lucas, capítulo 18, verso 9 e 14. Nessa parábola de Jesus, existe um aprendizado muito rico, que é através de uma comparação que ele fez. Essa parábola, ela foi contada, olha que interessante a gente entender, logo após Jesus ensinar sobre aquele juiz ímpio, aquele juiz iníquo e aquela viúva insistente, perseverante. Onde Jesus ele focou o quê? A necessidade de sermos perseverantes na oração. Perseverar é ser constante, é ser firme, é permanecer, é não desistir. Sabe o que é? Olha o que diz Lucas 18:1. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desistir. É justamente isso que Jesus vai nos mostrar através da oração. Uma oração de perseverança que não pode desistir. E aí ele vem trazendo esta palavra para nós, mas sempre mostrando que a perseverança ela é uma demonstração de fé. Eu entendo ainda que a perseverança é o caminho certo para alcançarmos a vitória. Hebreus 10:36 fala assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Às vezes nós pegamos esse versículo só para nos dar uma base para as promessas que Deus fez para nós aqui na terra. Sim, ele nos dá uma base, mas é importante eu ir com a vida cristã até o fim. É importante esse alcanceis plenamente o que ele prometeu, a vida eterna com Cristo. E Jesus disse a parábola para aquelas pessoas autoconfiantes, pessoas arrogantes, pessoas que estavam lá perto dele, pessoas que estavam até mesmo questionando ele. E aí ele começa o ensinamento dele, Lucas 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha que duas coisas feias que Jesus aponta nisso daí. Confiar em si mesmo, autoconfiança, é bom, mas com medida. E Jesus mostra que esses autoconfiantes aí, eles se achavam justos, eles desprezavam os outros. Provérbios 14:21 fala assim, olha, quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Olha que lição importante aí que Salomão nos fala, quem despreza o próximo comete pecado, como nós aprendemos com os estudos. E Jesus, ele sabia o que tinha no coração daquelas pessoas, o que elas pensavam. Jesus sabia o que elas praticavam. Isaías 66:18 diz assim, afinal, eu bem sei tudo quanto pensam e praticam. É verdade, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas. E mesmo Jesus estando aqui, nessa forma humana, ele era todo poderoso. Davi, você sabia que Davi foi um homem e foi muito desprezado? 1 Samuel 25:10 diz assim, ó, Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Nabal, ele era esposo de Abigail. Antes de Abigail se casar com Davi, Nabal, ele era um homem muito rico, um homem mau também, né? Um homem cruel, um homem tolo, como a Bíblia fala.
E ele desprezou Davi quando Davi mandou os empregados dele, mandou os servos dele, né, ir lá até Nabal e pedir alimento, porque ele estava fugindo de Saul. Mas Davi não foi desprezado só por Nabal, não. Tá vendo como o negócio vai além? Ele foi desprezado pelos irmãos dele, antes dele ser rei. Não somente também pelos irmãos, ele foi desprezado pelo próprio filho, por Absalão, que queria o trono. Não foi só por esse também, não. Ele foi desprezado por Golias, pelo gigante Golias. Quer mais um exemplo? Ele foi desprezado por Mical, a própria mulher de Davi. Então a gente vê que Davi foi um homem desprezado. Quer ver outro exemplo? José. José foi desprezado pelos irmãos dele. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Jabes foi desprezado pelos irmãos dele. Não somente pelos irmãos, ele foi desprezado pelos moradores de Israel. Existem vários exemplos na Bíblia que mostram que muitos homens foram desprezados. Mas aquele que foi mais desprezado, a Bíblia fala, foi Jesus Cristo. Isaías 53:3 fala assim, olha, pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos a sua pessoa importância alguma. Jesus, aqui na terra, ele foi muito desprezado. Uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, que às vezes você está reclamando ao Senhor, está se sentindo só, está se sentindo desprezado, está se sentindo rejeitado. Olha, o rei Davi foi desprezado. Quantos homens citados na Bíblia que foram desprezados? E o próprio Jesus Cristo foi desprezado. E Jesus fala que ele é Senhor e nós somos discípulos. Jesus fala que fizeram com ele. Então, nós estamos passíveis a isso. Então nós só temos que prestar atenção para não estranharmos e não deixar o diabo usar isso, o fato do desprezo, para nos afastar da presença de Deus. Porque todos esses homens que eu falei para você que foram desprezados, foram honrados pelo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas 18:10, voltando à parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Fariseu, eles assim se achavam, eles rejeitavam os ensinamentos de Jesus, eles rejeitavam a Jesus, eles eram radicais, eles se achavam cumpridores da lei, cumpridores das tradições e se orgulhavam muito disso. Eles se mostravam hipócritas, sempre Jesus estava divertindo eles e eles não ouviam a Jesus. Eles queriam, lá no íntimo deles, matar a Jesus o mais rápido possível, porque Jesus trazia quem eles eram. Lucas 11:39, vamos ver. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Jesus, ele não passa a mão na cabeça de pessoas erradas. Não pensa que Jesus, ele apoia o erro de ninguém, porque Jesus não apoia, ao contrário. Ele, Jesus, assim como o nosso Deus Todo-Poderoso, assim como o Espírito Santo que habita em nós, ele não tem o culpado por inocente. Só que tem uma coisa, ele é aquele que nos chama ao arrependimento. Que lindo! Lucas 24:46-47. Ele lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome, olha que tremendo, seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É o próprio Jesus que falou, ele está nos convidando, nos chamando ao arrependimento para que os nossos pecados sejam perdoados. É por isso que existe sempre uma fala para o pior pecador. Existe o mais maravilhoso Salvador, que é Jesus Cristo. Mas os fariseus, eles eram vistos pelas pessoas como homens bons, piedosos, religiosos, que gostavam de orar, mas eles gostavam de orar e serem vistos pelos homens. Mateus 23:14. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar ensinais longas orações e por isso recebereis castigo ainda mais severo. A Bíblia nos fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. E é verdade mesmo. A gente vê que as pessoas esperam mais
daqueles que se dizem crentes do que do ímpio. E aí nós vemos quando Jesus fala lá para os fariseus, ele fala assim, olha, vocês são hipócritas, vocês são pessoas que devoram a casa da viúva e assim, né, para disfarçar, ensinam longas orações, mas o que vocês querem mesmo é tirar proveito próprio. Já o publicano, eles eram judeus cobradores de impostos, não só impostos, né, e também as taxas. Aquelas taxas que os romanos colocavam para os judeus. Por causa disso, eles eram tidos como traidores, eles eram odiados, eles eram desprezados pelos judeus. E olha, Mateus e Zaqueu, eles eram publicanos antes deles seguirem a Jesus. Tem uma coisa interessante, os publicanos, eles não entravam nas sinagogas, eles ficavam orando lá do lado de fora. Vamos ver, por exemplo, como que era a oração desse fariseu da parábola. Lucas 18, 11 e 12. Diz assim, olha, o fariseu estando de pé, orava consigo desta maneira. Imagina a cena. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Eu fico até imaginando o olharzinho lá pro lado do publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha que oração interessante. Ele orava consigo. Ele orava para ele mesmo. Deus não estava ouvindo a oração dele, porque Deus não ouve a oração de pecador. Segundo, olha a parte da oração. Ó Deus, graças eu te dou. Mostra que ele conhecia as escrituras. Mostra que ele estava fazendo certo esta parte. Vamos ver o Salmo 100, verso 4, que diz assim, ó. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Por isso que ele começou, ó Deus, graças te dou. Mas o Senhor conhece o coração. Terceiro, eu não sou como os demais homens. Olha que prepotência, olha que oração de justificativa, se auto-justificando. Eu não sou como os demais homens, roubadores, né? Ao contrário, ele estava simplesmente mostrando que ele era orgulhoso, que ele tinha orgulho de quem ele era. Mas olha quantas vezes Deus repreendia essas pessoas, esses fariseus. E ele ainda fala assim, ó, e nem ainda como este publicano, depreciando o seu semelhante, desprezando, menosprezando o seu semelhante. Ele tinha uma necessidade de se sentir importante, mas ainda, ele tinha necessidade de mostrar para Deus que ele era importante. Lucas 16 e 15, olha o que o Senhor nos ensina. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Deus não gosta, Deus se irrita com soberbo. Eu falo assim que Deus não tem paciência, mas Deus é muito paciencioso, né? Deus é muito paciencioso. E a gente vê que Deus, ele é tão paciencioso que Jesus estava lá. Jesus muitas vezes ele era afrontado pelos homens, pelos fariseus, pelos hipócritas, e Jesus não mandava fogo do céu para consumir eles, não. Jesus tinha paciência. Será que nós estamos tendo com o nosso semelhante? E olha ainda o que esse fariseu falava na sua oração. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quer dizer, ele estava falando dele, estava falando das ações dele. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 6 e 2. Por esta razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Então não adianta, a gente está fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. O próprio rei Salomão, em Provérbios 20, verso 6, ele nos ensina uma coisa muito preciosa. Olha só, muitos proclamam sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? Porque falar de si mesmo é fácil. Agora o importante é o que as pessoas falam. O importante é o que o Senhor pensa sobre cada um de nós. E é interessante que Deus é tremendo. Já a oração do publicano era diferente. Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que oração tremenda, que oração de humildade, que oração de reconhecimento que Deus realmente é Senhor. É uma oração onde mostra que Deus é Senhor da vida dele. Isaías 66, verso 2 fala assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram que existe só assim tudo o que há veio a existir? Indague Yahvé ao Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e ao arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Glória a Deus. Você vê nessa oração humilde, ele não ousou levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É justamente isso que o Senhor Jesus estava nos mostrando. Tinha um homem arrogante, falando das suas ações, falando do que ele achava que ele era, e tinha um homem humilde, um homem que não ousava nem levantar a cabeça, mas pedia a misericórdia de Deus e reconhecia que ele era um pecador. O que o publicano pediu a Deus na oração? Misericórdia. Lucas 18, 13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi isso que o publicano pediu a Deus. E é isso que Jesus elogiou na oração. No Salmo 86, verso 5, o salmista diz assim: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Como é gostoso você se achegar diante de Deus nessa atitude de humildade. Salmo 25, verso 8, o salmista fala assim: misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina o seu caminho. Que misericórdia é essa? Que graça é essa, esse favor que nós não merecemos, onde o Senhor nos ensina a agradar a Ele, onde o Senhor nos ensina o caminho para chegarmos no céu, para termos a nossa herança, herança incorruptível, herança maravilhosa, num lugar de glória, num lugar de alegria, num lugar onde não tem choro, não tem sofrimento. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos. E Jesus, Ele conclui a palavra, essa parábola, com uma verdade espiritual. Lucas 18 e 14, que diz assim: digo-vos que este, está falando de quem? Está falando do publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Como é normal os homens chegarem para você e falar assim: porque eu fiz, porque isso foi eu que fiz, porque o Senhor vira e fala assim: filho, e daí? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 5:1 fala assim, ó: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele fariseu, ele não teve sua oração ouvida por Deus, respondida por Deus. Agora, aquele publicano, ele desceu com paz, ele desceu com alegria no coração, porque ele foi justificado por Cristo Jesus. Nós vamos concluir. Nessa parábola, nós vemos as duas maneiras de dois homens se apresentarem em oração diante de Deus. Um, que era o fariseu, se achou justo e se justificando, ele próprio se justificando. Já o outro se mostrou um pecador, mas foi justificado por Jesus. Aquele fariseu teve uma oração de arrogante. Já em compensação, publicano, uma oração sincera. Na oração sincera, oração simples, oração humilde, fez aquele publicano ter paz com Deus. E a paz de Deus repousou sobre ele, assim como repousará sobre nós. 1 Pedro 5 e 6, para concluirmos. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque Ele vos exalte no tempo certo. Para que Ele vos exalte no tempo certo. E é Ele que nos exalta. E Ele nos ensina que nós devemos buscar a Ele sim. Nós devemos ser perseverantes, nós devemos reconhecer que as nossas necessidades, ela pode ser suprida pelo Deus Todo-Poderoso, mas eu tenho que reconhecer que eu sou dependente dEle, que Ele é o meu Senhor. Não se esqueça, Jesus, Ele quer ter intimidade com você, mas não seja arrogante para com Ele. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é sobre o juiz iníquo, mas também vou deixar sobre Zaqueu. Lembra que eu falei de dois publicanos? Um sobre Zaqueu e outro sobre
sobre Mateus. É bom você dar uma verificada. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.